membros do governo municipal, na pessoa do excelentíssimo senhor procurador Augusto César Salgado, cumprimento os demais membros do governo, sociedade civil organizada aqui presente, funcionários dessa casa, imprensa, os meus cumprimentos, a minha boa noite. Vou procurar não me alongar muito, senhor presidente, porque tanto pelo avançar da hora, quanto também pela minha curiosidade, estou ansioso para escutar um pouco sobre essa questão do decreto, que particularmente considerei um avanço, sim, e um avanço reflexo de toda a mobilização das ruas, um reflexo da mobilização e da atuação também aqui no parlamento, porque de lá para cá, quando eu falo de lá, eu pego como ponto de partida a campanha eleitoral. A questão do transporte público foi uma pauta muito importante na campanha eleitoral. A campanha do prefeito, do hoje prefeito, doutor Aloysio, focou muito na questão da quebra do monopólio. Infelizmente, quando o governo iniciou, as práticas foram completamente distintas da campanha. A CIT, tão criticada na campanha, ela passou a operar também transporte escolar. Eu tenho até aqui o arquivo, no dia 20 de junho, no jornal Debate, o doutor Aloysio deu uma entrevista dizendo que iria cumprir com o contrato da CIT até 2015, que é quando ele acaba, só depois faria uma licitação. E aí vem esse decreto agora, que na minha concepção, na minha análise, não quebra monopólio. Ele sinaliza com a criação de uma comissão para começar a trabalhar com prazo indefinido. Então não quebra, mas pelo menos sinaliza uma mudança de pensamento externada pelo governo municipal através do prefeito de que iria cumprir esse contrato até o final. Diferente do que dito na campanha e diferente do que quer a população de Macaé, porque a população de Macaé não suporta mais conviver com transporte público ineficiente. Então eu vou ter mais oportunidades para poder, com mais riqueza de detalhes, poder aqui colocar meus questionamentos, mas parabenizo Vossa Excelência pela audiência pública no sentido de avançar nessa discussão e trazer luz aí a várias dúvidas hoje ainda existentes na população. Muito obrigado. Na realidade, senhor presidente, é o seguinte, a convocação da audiência pública, quando nós deliberamos aqui na casa através de uma proposta muito importante de Vossa Excelência, ela foi no intuito de discutir o decreto 161, que foi colocado, até divulgado por membros do governo, seja na imprensa, seja nas redes sociais, como o decreto que quebrou o monopólio. Na realidade, causou uma certa estranheza, não só no parlamento como nas ruas, porque ninguém absolutamente viu acontecer qualquer tipo de quebra do monopólio. Eu esperava aqui, nessa primeira apresentação, que a gente tivesse algumas respostas e considerações nesse sentido. A apresentação do subsecretário foi uma apresentação importante, gostei de saber de algumas informações e iniciativas. Não é por ser oposição que a gente fica trabalhando e torcendo pelo quanto pior melhor. Tomara que os benefícios apareçam. Até agora o que a gente percebe, o que a gente vê nas ruas é que a população continua com o mesmo sacrifício, convivendo com a mesma via crucis. A gente espera que tudo isso venha a produzir frutos que ainda não foram produzidos. Mas voltando à questão do decreto, senhor presidente, eu tenho uma opinião particular que, para mim, não houve quebra de monopólio até o presente momento. Esperava aqui as considerações, que até o presente momento não aconteceram. Então, o que eu quero saber é o seguinte, fazendo um exercício para que a gente possa entender, é o que eu falei na abertura. Na campanha, porque essa discussão que o subsecretário até colocou, é isso, essa questão desse modelo onde foi meio que após o processo licitatório, foi construído, digamos assim, o monopólio.
É esse modelo que nós queremos? Não é esse modelo? Isso que nós temos que discutir. O secretário colocou mais ou menos isso. Na realidade, a sociedade macaense já há muito tempo discute isso. E as ruas já deram o teu veredito. Não quer esse modelo. Não foi por outro motivo que o atual prefeito, na campanha, abraçou essa ideia e falou: nós vamos quebrar o monopólio, porque essa discussão já aconteceu. Nós entendemos que esse modelo contribui para a má prestação de serviço. Aí no jornal O Debate, eu vi, o jornal O Debate, na realidade, nesse dia, ele fez uma matéria sobre uma entrevista que o prefeito tinha dado no dia anterior na rádio. Aí colocou: licitações de linha será feita em 2015. Ao falar sobre o transporte, o prefeito doutora Luiz anunciou para 2015 a realização das novas licitações. Abre aspas. O contrato com a CIT, empresa que explora o transporte, acaba em 2015. E assim que se encerrar, vamos realizar uma nova licitação. Então, isso foi no dia 20 de junho. O prefeito dizendo que ia cumprir o contrato integralmente. Após isso, nós fizemos uma série de considerações nessa casa, dizendo que essa medida não contemplava a população e não era o que tinha sido dito na campanha. Logo após, coincidentemente, estourou todas as manifestações pelo Brasil, e aqui em Macaé, inclusive, e aí, algum tempo depois, veio o decreto 161, dizendo que não, meio que se vendendo uma ideia como: não vamos esperar mais 2015, estamos quebrando agora. E não quebrou com o decreto 61. Não quebrou. O decreto 61, ele diz que vai ser criada uma comissão composta por vários entes de governo para começar um processo de elaboração do processo licitatório, sem prazo para acabar esse trabalho, porque tem um prazo de 180 dias que pode ser prorrogado indefinidamente. Então, você considerando a declaração do prefeito Aloysio, que ia dizendo em junho que ia cumprir o contrato na integridade, um decreto que não dá prazo para essa comissão, eu achei que essas respostas e essas contradições iriam ser tiradas aqui nesse momento, e até o presente momento não foi tirado. Então, a minha primeira pergunta é nessa tentativa que o governo tente focar e explicar um pouco para a gente essas contradições. E a minha outra observação, senhor presidente, é a seguinte: eu acredito que pode estar certo, se um dia nós conseguirmos colocar um novo modelo que não do monopólio, não é só isso, não podemos também aqui vender que é isso, que é o passe de mágica, que tudo vai funcionar. É uma questão muito mais complexa. Mas eu vou dizer uma coisa: eu tenho a mais absoluta certeza que uma outra questão fundamental é nós darmos e construirmos um processo realmente transparente que proporcione uma fiscalização e um controle social sobre todo o sistema. E o governo, aí vem aqui as minhas queixas e as minhas críticas, o governo até o presente momento não caminhou nesse sentido, porque no começo do ano 3 emendas foram feitas pelo meu mandato. 3. Uma era que os reajustes da passagem tivessem que ser feitos com projeto de lei, para essa casa aqui poder participar e fazer o debate. A outra, que a planilha que justifica o reajuste tivesse que vir para cá. E a outra, que o relatório mensal de passageiros exigido por lei, mensalmente também tivesse que vir para cá, para que a gente pudesse fazer a fiscalização. O governo vetou as 3 medidas. No Conselho Municipal de Transporte, que nós conseguimos aprovar, houveram 3 incisos vetados. Um dos mais importantes dele dificulta o Conselho a ter acesso aos dados da empresa. O Conselho Municipal de Transporte demorou 90 dias do dia da votação até a sanção, e até o presente momento não foi regulamentado. E que é um conselho fundamental. As audiências públicas são fundamentais para a discussão, mas elas são pontuais. O conselho proporciona uma fiscalização diária, contundente, e que até agora toda a discussão acontece, mas o conselho parece que é colocado de lado e não vem dada a devida atenção a ele, para que ele comece a produzir os seus efeitos. Então, são essas considerações que eu faço.
as explicações primeiras em relação ao decreto. Eu acho que a grande maioria das pessoas veio aqui hoje com essa dúvida. E a questão da transparência, a questão do conselho, que eu acho que é fundamental para que a gente possa aproximar a população de toda essa discussão. Muito obrigado pela paciência. Eu que agradeço. É transparente. Eu tenho aqui mais 5 vereadores, todos já compareceram à Secretaria de Mobilidade Urbana para obter informações, fazer pleitos junto às suas bases. Não me lembro de ter visto o senhor lá. Não sei se é interesse do senhor. Não me lembro de ver o senhor lá. E a porta está aberta para o senhor, como eu disse, como está para todos. Então, o que podemos dizer é o seguinte: há muito interesse em transporte público. Vou reforçar o que falei antes. Viemos sim para cá para falar sobre o decreto 161, vereador. Viemos sim falar. Viemos falar porque no decreto, se o senhor tem ele aí, prevê audiências públicas. E aí o líder do governo, brilhantemente, tomou a iniciativa de fazer logo a primeira, rapidamente, para que pudéssemos escutar a voz da rua. Como já repetimos aqui várias vezes, a voz do Legislativo, o que o Legislativo nos propõe. Então, é isso que a gente veio aqui fazer. O decreto está sendo explicado aqui hoje, sim. Vou explicar o quê? Procedimento legislativo de como o decreto foi feito, quantos dias, 60, 80 dias, se pode ser prorrogado ou não. O importante é que esse decreto foi criado para abrir essas discussões, para que a gente pudesse discutir, chegar a um modelo. Se esse modelo é muito ruim, e o senhor tem certeza de que ele é ruim, o senhor precisava nos ajudar. A secretaria está aberta para a colaboração do senhor. O senhor ajudar e dizer que modelo é bom. Que modelo é bom, porque nem eu sei. Eu preciso estudar. Eu não acho, eu estudo. Então, se o senhor puder nos ajudar, abrilhantaria muito o nosso trabalho. Então, na realidade, o que eu gostaria de responder ao nobre vereador é que real transparência, como o senhor falou, sempre teve. Porque, se o senhor me permite, eu me sinto atacado quando se fala em real transparência. Porque dá a impressão de que há algo escondido. E não há nada escondido. Nada. Qualquer um dos senhores... Todas as indicações do senhor de informação quanto a transporte são encaminhadas sempre para mim e todas são respondidas. Como são respondidas de todos os vereadores que eu tive a oportunidade de responder, indicação que foi direcionada à nossa secretaria. Então, o senhor falou de contradições, o senhor me permite discordar. Eu também, não há contradições. Há, sim, um objetivo claro do governo de fazer um processo transparente, responsável, porque é muito fácil falar para acabar, tirar a empresa ABC, acabar com o serviço de ABC amanhã, porque tem isso, tem aquilo. E quem faz no dia seguinte? Como faz? Contrata emergencialmente? É isso que a população quer? Será que é isso que a população quer? Precisamos dessa discussão franca. Não é retórica, é franca, com dados mostrando o que acontece, as fragilidades do governo, muitas delas herdadas. Então é isso que a gente está fazendo. Transparência, mostrar para a população e para o Legislativo que há falhas sim. Precisamos melhorar, precisamos conversar para chegar a um denominador comum, verificar o anseio da sociedade. Então é isso que eu queria responder ao senhor. Obrigado. Senhor presidente, só para esclarecer alguns pontos. Fica à vontade. Queria só dizer o seguinte: eu acredito que nem o nosso mandato, nem as ruas, e muito menos o prefeito doutor Aloysio, quando disse para quebrar o monopólio, ele estava fazendo retórica. O que eu falei aqui, o prefeito falou na campanha. Então, falar que isso é retórica está também falando do que o prefeito disse. O que a população diz nas ruas, o que eu digo aqui, é o que o prefeito falou quando era candidato. E eu quero dizer o seguinte: a forma de colaborar e participar não é só batendo na porta da secretaria e falando, quero ver. A minha forma de colaborar é apresentando aqui emendas estudadas, sim, de acordo com experiências bem-sucedidas em outros estados e municípios, e que foram vetadas pelo governo. Isso não adianta tampar o sol com a peneira. Transparência é muito fácil falar, mas foram vetadas as emendas que faziam com que esses documentos viessem de forma recorrente e automática à casa. Isso não é o que se discutiu. Foi feito veto político.
Foi decisão do governo municipal não fazer com que esse documento chegasse aqui. Então, senhor presidente, eu acredito que o decreto 161 é preciso que se responda, eu continuo sem resposta no seguinte sentido: o governo vai fazer uma série de audiências públicas para fazer licitação em 2015, quando o prefeito disse, é isso que a população precisa entender. Nós vamos fazer um novo processo licitatório em 2015, estamos iniciando uma série de discussões. É isso. É só isso que a gente quer saber. Por favor. Vereador Igor, na verdade, quando o prefeito veta, o veto veio para essa Câmara apreciar, e nós mantivemos o veto porque nós entendimos que naquele momento não caberia a iniciativa do vereador. E quanto à questão das audiências, ela é importante para a gente estar discutindo aquilo que a sociedade quer. A coisa não tem que vir de cima para baixo. Eu acho que é um momento único para a gente discutir realmente a melhoria do transporte do município de Macaé. Então, se isso vai levar até 2015, eu tenho a convicção de que não. Eu tenho a certeza que em 2014 a gente vai estar resolvendo essa situação. Agora, eu queria... O secretário queria fazer só dar uma palavrinha aqui. Como eu havia dito no início, o tema é bastante... Assim como o outro, na outra vez eu falei que era polêmico, então os temas são cada vez mais polêmicos. O que eu queria dizer em relação ao decreto, primeiro, em relação a isso que o presidente colocou muito bem, o Executivo vetou algumas emendas, esse veto vem para a Câmara e a Câmara aprecia o veto do governo. Em relação ao decreto, o chefe do Executivo, o prefeito Aloysio, a Procuradoria, a Secretaria de Mobilidade, a Controladoria, que também é um órgão que está envolvido nisso aqui, a Procuradoria Geral Adjunta de Licitações, todos participaram da confecção desse decreto. Então, esse decreto aqui não perdoe-me o termo aqui, não é uma falácia. Ele foi colocado, foi publicado e ele vai ser cumprido. Agora, ele não é cumprido em 24 horas, 48 horas, ele é discutido. Ele é discutido. E justamente uma das pautas do decreto é trazer a audiência pública. Porque eu acho que nada mais legítimo, nada mais transparente do que trazer a população para quase que participar diretamente do procedimento licitatório, da confecção desse procedimento licitatório. Então não é apenas executivo e seus representantes ou legislativo, de um outro lado, fazendo considerações em relação ao modelo, a modelagem de licitação que vai ser feita. Então, o próprio decreto do prefeito é justamente isso, é trazer executivo, legislativo, a população, enfim, o próprio judiciário, se ele achar que deva intervir ou não na modelagem de processo licitatório. Então, e como bem o senhor falou, a gente não consegue efetivamente afirmar, porque isso não é uma matemática de 2 vezes 2 são 4, mas fatalmente esse decreto ele vai ser cumprido no prazo dele, a gente vai evitar esforços para que isso seja cumprido. Agora, se com essas audiências públicas que vão ter o consenso, se chegarmos num consenso rapidamente, mais rapidamente é decidida a questão. Agora, volto a dizer, nada mais democrático do que trazer isso para discussão. O meu boa noite a todos e a todas que vieram aqui até essa hora, participaram de maneira plena e altamente democrática aqui dos debates. Parabenizar aqui os companheiros do movimento social que tão bem se colocaram, os membros do governo. Queria parabenizar em especial o Sandro e várias pessoas aqui, representantes desse movimento Macaé Flui, que acredito que chama a população e a sociedade para discutir caminhos interessantes no que diz respeito à retirada dos carros das ruas. Então, quero parabenizar o movimento e queria ressaltar que o nosso mandato vai continuar trabalhando de forma firme na tentativa de achar caminhos que venham a melhorar essa situação ruim que a gente vive no município em relação ao transporte público, aproveitando até esse momento para, quando falo de trabalhar, quando falo de colaboração do mandato, para aqui de público solicitar ao excelentíssimo senhor procurador
que se debruce na questão de uma regulamentação rápida do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Fiz críticas aqui nessa casa de maneira contundente, devido ao fato de ter demorado 90 dias para que esse conselho fosse sancionado. Então, que não demore esse mesmo prazo para a regulamentação, porque aí sim conseguiremos dar de maneira efetiva uma participação popular na construção desse novo modelo. E por último, parabenizar o vereador Júlio César de Barros por ter tido a iniciativa de puxar essa discussão, de inaugurar isso que, pelo que eu entendi, vai ser uma série de debates, porque audiências públicas, elas sempre são importantes. São importantes, às vezes, para tirar dúvidas, para esclarecer algumas situações, ou às vezes até mesmo para reforçar as dúvidas. Eu para muitas questões aqui, achei que eu ia sair com algumas perguntas, mas saí com ainda mais dúvidas na minha cabeça, mas teremos outras oportunidades para discutir e também para expor também contradições. Contradições de quem na campanha diz uma coisa e quando ganha faz outra, de quem faz um discurso, mas na hora de votar, vota ao contrário do que discursa, enfim. A audiência pública é importante para tudo isso. Então, parabéns, vereador Julinho, parabéns, população.